Como é que descreve a atual situação da educação em Portugal? Naturalmente, houve falta de habilidade política por parte dos decisores em introduzir nos docentes, na classe dos professores, o conceito de avaliação com consequência. A doutora Maria de Lourdes, naturalmente, quis introduzir fatores que desigualizassem os professores e que, no fundo, acabassem por premiar os professores que tinham melhores desempenhos. Isso foi o fim do mundo. Com a mudança da ministra, e portanto com outra maneira, com outro fair play, outra forma de fazer as coisas, a ministra acabou por manter praticamente tudo o que estava no anterior modelo. Mantém-se praticamente tudo, ou o que se sabe, com algumas mudanças cirúrgicas aqui ou acolá. Uma medida emblemática foi acabar com aquela divisão da carreira que a outra ministra tinha feito entre professores titulares, que ela chama professores séniores, os professores mais experientes e os menos experientes. Agora esta vem acabar com a divisão de carreira, mas depois naquilo que é a avaliação de professores, a essência de cotas, a observação de aulas, a diferenciação, isso está lá tudo. Ou seja, nós acabamos por ter aquilo que a anterior ministra Maria de Lourdes queria, com um bocadinho escovado, e é o que temos hoje, não é? É o que vamos ter, porque isso ainda não está publicado e tudo o que está em vigor é o que estava antes. Portanto, neste momento é um momento, quanto a falar apenas naquilo que se respeita aos professores, e portanto isso estamos num momento de expectativa. As novas tecnologias estão a ganhar cada vez mais terreno na vida de todos, principalmente nos jovens. E falamos ao nível de computadores, telemóveis... De tudo, das consolas. Exatamente. Como é que encara esta dependência cada vez maior por parte dos jovens? Encaro com muita preocupação. Nós estamos a correr um risco grave quando pretendemos introduzir a tecnologia enquanto um fator, um instrumento de uma política educativa. E por isso, por exemplo, sou muito crítico relativamente à iniciativa de Magalhães. Sou extremamente crítico. Aliás, se reparar bem, já hoje não se sabe o que é feito Magalhães, nem se sabe quantas crianças usam Magalhães na escola. E eu acho que essa lógica por aí, acho que é um erro grave, porque há aprendizagens que estruturam o futuro de cada um de nós que não se compadecem com a tecnologia. Aprender a escrever tem que se aprender a escrever com a mão desenhada. Não há volta a dar-lhe. Ao introduzirmos a tecnologia como um fator instrumental de uma determinada política educativa, acho que foi um erro. Acho que nós vamos ter uma geração amanhã excluída do conhecimento. Repare bem, não excluída porque lhe faltam meios, mas excluída por ter meios a mais e não ter sabido desenvolver os seus próprios meios pessoais, não é? Escondido na tecnologia. Isso é uma coisa inaceitável hoje. Se a tecnologia fosse introduzida com mais tempo depois dos miúdos terem concretizado as suas estruturas operativas mentais, aí era diferente. Aí os próprios miúdos estariam mais à vontade para entender um computador como mais uma ferramenta que lhes permite conquistar o mundo, que lhes permite abrir uma janela sobre o mundo e ver o que se passa à sua volta e ter acesso à informação, pesquisar, mas pesquisar com sentido crítico e não pesquisar acriticamente como se faz agora. Ainda agora tive conhecimento de um estudo publicado por uma investigadora em que ela diz que, de facto, a maior parte dos nossos alunos plagiam, copiam e colam, acriticamente. Vejo isso com alguma apreensão, pela forma como estão a ser introduzidas as tecnologias, de uma forma como instrumento da aprendizagem, está a ver? Há um crescente desenvolvimento das tão faladas redes sociais. Acredita que isso poderá, qualquer dia, em pouco tempo, substituir as próprias relações pessoais? A presença frente a frente de uma pessoa que hoje em dia, até a esse ponto, os jovens já se tornam preguiçosos. Eu já não digo nada. O grande problema das redes sociais é que eles permitem uma coisa terrível, que a pessoa assuma uma personalidade que não é a personalidade do próprio.
Há muita gente que enfrenta um teclado de computador e é uma possibilidade de escrever coisas, se transfigura, não é? E se transforma em algo que não é. Eu costumo dizer que nós só devemos escrever num computador aquilo que somos capazes de dizer na cara do fulano ou da fulana, ou de com quem, acho que nós temos de ser responsáveis. E há muita gente que não tendo essa personalidade, essa capacidade pessoal de o fazer, transfigura-se atrás de um teclado, não é? E à distância de um fio. Isso é terrível, isso é mau, é mau. A nível da preparação para o mundo lá fora, que tipo de esclarecimentos é que a ESFA presta e como é que acompanha os alunos? Uma escola não pode hoje ter a preocupação de formar alunos com vista à sua integração no mundo do trabalho ou com vista à sua integração em determinado curso. Não pode. Não pode fazer isso. Não pode porque o mundo está em permanente mutação. Nós temos um gabinete de psicologia e orientação que faz orientação escolar e vocacional dos nossos alunos, que tem um bom profissional nessa área, muito competente, e nós fazemos isso há muitos anos. Agora, o que eu quero, parte política da questão, política educativa, as escolas não podem ter preocupação de ter cursos com vista à empregabilidade local. Isso é cercear completamente as possibilidades dos alunos. Não pode, não. Como é que avalia a situação do abandono escolar aqui no concelho? Leu o nosso estudo e, portanto, vem lá as taxas. Nós temos uma taxa absolutamente inexpressiva ao nível do ensino básico. Podemos dizer que não temos abandono. 0,2%, uma coisa, é um número de facto. Pronto, são casos que é impossível, repare, o número que eu estou a dizer significa que há um aluno que abandonou, é o que isso quer dizer. Ao nível do ensino básico, das tais poucas turmas nós temos. Ao nível do ensino secundário, o abandono situa-se já na ordem dos 6%, nós temos o objetivo em diminuí-la a breve trecho, depois posso-lhe dar os números exatos, às vezes baralham-me, mas são números que são sobretudo em quê? Nos cursos profissionais, mais abandono ao nível dos cursos profissionais. E isso quase surge como uma inevitabilidade. Os alunos que vão para os cursos profissionais, que é disso que estou a falar, são alunos... Porquê vão aos cursos profissionais? Porquê é que vão para um curso profissional? Bom, primeiro, estou a falar pragmaticamente, com aquilo que é de facto, que é um facto. Os alunos optam por cursos profissionais quando o seu percurso escolar não foi brilhante. E então opta-se por um curso profissional, porque é um curso mais simples, menos exigência ao nível da capacidade de abstração, das capacidades intelectuais de maneira geral. Então, curso profissional. Portanto, são alunos menos bem preparados que os outros e são alunos para os quais a escola acaba por ser menos atrativa. Se a escola é menos atrativa, aumenta a atração do exterior sobre a escola. Pronto, e é daqui. Nós tentamos monitorizar todos os casos de abandono que temos, é uma preocupação que hoje está inscrita no nosso projeto educativo, nos nossos planos, mas há alguns casos em que, de facto, é uma vontade inequívoca do aluno, às vezes até da própria família, e que não se pode, e que não se consegue, e às vezes, pensando bem, está a dizer, bom, mas nessas condições, o que é que vai fazer? Outro dia, tive um aluno que abandonou, o que é que anda a fazer? E eu telefonou-lhe o diretor de turma. Não. Adorei, porque agora preciso ganhar umas massas, agora durante uns tempos não vou à escola. Pronto, vá trabalhar, trabalha lá, está bem. Isto aqui, atenção, estamos a falar do 12º ano, aluno do 12º ano. Pronto, perante uma situação dessas, então, mas vais abandonar os estudos? Não, eu depois para o ano, então vou acabar. É uma opção consciente, repare, consciente e consequente. Apareceu uma oportunidade de ganhar umas massas, porque é que eu não hei de ganhar umas massas? Não posso é perder de vida. Eu próprio, já lhe contei há bocado, eu próprio, numa altura da minha vida em que fiz essa opção. Portanto, não é por isso que, não é isso que pode pôr em causa agora a conclusão dos estudos. Não. Naturalmente estamos a falar de opções conscientes.